Hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre a palavra do Senhor. Nós vamos estudar a lição 7 da nossa revista, que tem por título O Ministério de Profeta. E assim, o Ministério de Profeta. Para isso a gente vai começar lendo em 1 Coríntios capítulo 12, versículos 27 a 29, abre sua Bíblia aí. Ou se você tem a revista, tem lá, pode acompanhar. Que diz o seguinte: Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Porventura são todos apóstolos? São todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de milagres? E aí, irmãos, qual que é a resposta para essas perguntas que ele faz no final? Não, né? São todos doutores, todos apóstolos, todos profetas? Não. Não são todos doutores, apóstolos, profetas. Por quê? Porque Deus usa cada um de nós de uma maneira diferente, de uma maneira específica. Cada um de nós nasce com uma vocação. Perguntaram uma vez para uma pessoa como que faz, se ele teria alguma vocação, se ele teria algum propósito nessa vida, ou como encontrar esse propósito. E a resposta foi o seguinte, falou: olha, se você nasceu é porque você tem um propósito. Senão Deus não te colocaria nesse mundo. A gente precisa entender isso. Cada um de nós tem uma missão. Cada um de nós tem um propósito. Cada um de nós tem algo que o Senhor quer fazer nas outras pessoas, através de mim e de você. E a gente precisa entender isso. Só que a gente também precisa entender que não somos todos iguais. Pastor Cláudio Duarte, ele tem uma pregação que ele fala que ele via alguns pastores pregando e falava: poxa, eu quero ser assim, porque eu prego e o povo chora e o povo se quebranta. Ele falou: hoje eu vou pregar, o povo fica rindo. Ele falou: eu queria que fosse de um jeito, mas Deus me usa de outro. E ele, para mim, está tudo bem. A gente precisa ter essa maturidade de entender isso, né? Às vezes tem alguém que a gente admira muito, tem alguma pessoa, uma função, algo que a gente admira mesmo. Fala: poxa, nossa, que legal aquilo, que legal aquele pastor, que legal aquele apóstolo, que legal aquele profeta. Mas Deus quer usar cada um de nós de uma maneira específica. Talvez você tenha um chamado para ser sim, pastor, profeta, apóstolo. Talvez não. A gente precisa entender o nosso lugar e deixar Deus nos usar nesse lugar, porque é onde a gente vai realmente conseguir frutificar. Continuando aí, Efésios 4, o segundo texto. Efésios 4, versículos 11, 12 e 13. Diz o seguinte: E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Amém?
muitas palavras bonitas e profundas, mas o que significa tudo isso? O que a gente pode aprender nesse trecho de Efésios 4, do 11 ao 13? Mais uma vez a palavra de Deus está dizendo o seguinte: cada um tem uma função. Alguns apóstolos, outros profetas, outros doutores, evangelistas, outros pastores. Mas todos com o mesmo objetivo. No versículo 12, Efésios 4, 12, eu vou ler de novo, diz o seguinte: querendo o aperfeiçoamento dos santos. O que é aperfeiçoar, irmãos? O que é aperfeiçoar? Melhorar, isso, evoluir, tornar melhor, né? Aperfeiçoamento é isso. A palavra de Deus está falando que existem várias funções, que cada um desempenha uma delas, ou talvez mais de uma, mas que com o mesmo objetivo, e esse objetivo é o aperfeiçoamento dos santos. Os santos, a palavra está se referindo a nós aqui, um santo com S minúsculo, né? Muitas vezes no Novo Testamento, no livro de Atos principalmente, a Bíblia se refere aos cristãos como santos, né? Mas ao pé da letra seria os que buscam a santificação, né? Ainda não somos santos, né? Só quando Jesus literalmente tirar esse corpo de carne e sangue de nós. Mas enquanto isso não acontecer, a gente busca a santificação. Mas a palavra de Deus está falando o quê? Que todas essas funções, todos esses ministérios e dons que Deus colocou são para um mesmo objetivo. Qual? O aperfeiçoamento dos santos. E aí, volto no que eu falei no início: todos têm a mesma função? Não. Alguns serão pastores, outros não. Já vi muitos pastores que reformular a frase. Já vi muitas pessoas que queriam ser pastores e que às vezes até foram, em alguns casos, e que hoje não são mais. Hoje nem segue mais o caminho da palavra de Deus. Hoje segue a vida do jeito que acha melhor. Talvez por admiração, por falar, poxa, isso é uma função legal, eu quero ser um pastor. Talvez porque às vezes algum pastor alguma vez tocou a vida dele com o trabalho e ele falou, poxa, eu quero fazer isso por outras pessoas. Mas talvez Deus não queria que ele fizesse isso. Não era a função de Deus para ele. E quando a gente tenta tomar um caminho diferente do que o que Deus deseja para nós, as coisas tendem a não ir muito bem. Então que a gente entenda isso. Temos uma função, cada um de nós. Estudando a lição, eu vi alguns pastores falando o seguinte, olha, muitas vezes a pessoa quando chega na igreja, ela pensa que para honrar a Deus, para agradar a Deus, para louvar, engrandecer o nome do Senhor, para trabalhar para o reino, para poder pregar o evangelho, ela precisa estar onde? Aqui. Nesse quadrado aqui, ou nessa parte alta, ou ali tocando, ou cantando, ou com o microfone pregando. Mas a palavra de Deus fala que na verdade o nosso testemunho é muito mais eficiente, alcança muito mais pessoas. É muito mais importante alguém olhar para a sua vida e falar, eu quero ter uma vida assim, eu quero ter uma família assim, eu quero ser abençoado e guardado por Deus dessa maneira, porque as outras pessoas estão de olho em nós o tempo todo. Elas ficam observando o que acontece e o que deixa de acontecer. E algumas vezes a gente escuta, eu tenho certeza que você já ouviu, poxa, Deus gosta mesmo de você. Teve um negócio que aconteceu ali que não tinha outra explicação. Não era para ser você e você foi escolhido. E a gente que conhece a palavra de Deus entende que Deus, ele movimenta as situações para abençoar aquele que o servem. A palavra de Deus diz que ele abençoa a todos, para que ninguém reclame algum dia, né? Que Deus é injusto. Mas em algumas situações ele transforma aquilo que era improvável em algo real, para beneficiar aquele que o serve, que o busca. Então, que a gente entenda que cada um tem uma função e que essa função
independente de ser aqui em cima, ser no banco, ser ali atrás arrumando som, sendo a pessoa que cuida das câmeras, que coloca esse projeto na internet que vai alcançar muitas pessoas. Todas essas pessoas têm o mesmo objetivo, que é trazer o aperfeiçoamento para cada um de nós. E para que aperfeiçoar? Continuando no versículo 12 de Efésios 4, ele fala: para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Ou seja, tudo é para edificação, tudo é para nos tornarmos pessoas melhores. No versículo 13 fala o seguinte: até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Ou seja, como disse Paulo, nosso alvo é Cristo. A gente tem que buscar ser igual a Ele. É um caminho longo, não é fácil, mas entenda que não importa se você está sentado no banco lá atrás, no estacionamento, ajudando os irmãos a estacionar o carro. Cada uma dessas funções é importante e necessária. E Deus usa, por mais que você possa não acreditar, mas Deus usa cada uma dessas pessoas para edificar as outras, para que nós possamos ser pessoas melhores, para que o reino seja edificado, para que a gente alcance mais pessoas e a palavra de Deus alcance mais pessoas através de nós, amém? No item, nosso texto áureo, fala o seguinte, 1 Coríntios 12, 28, fala: e pôs uns, vamos de novo, e a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. E mais uma vez, cada um com um objetivo. Então não é errado, irmão, admirar alguém, não é errado você achar legal o que aquela pessoa faz e admirar o que ela faz, mas entenda que talvez a missão de Deus para você é diferente. Cada um tem uma habilidade, cada um tem um objetivo. Mas também entenda que o reino precisa de cada um. Todos nós somos importantes. No item 1 fala, porque a lição é sobre o profeta, viu? A nossa lição, eu vou até voltar aqui, chama o ministério de profeta. Por que não do profeta? Porque seria específico de um profeta. O ministério de profeta é o caminho que o profeta precisa trilhar, independente da época do tempo, de ser Elias, de ser Moisés, de ser Eliseu. Todos os profetas tinham algo em comum, e é isso que a gente vai estudar. No item 1.1 fala o seguinte: o conceito do que é ser profeta. E resumidamente falando, o profeta, e simplificando, o profeta era aquele que trazia o que Deus falava ao povo. Ele falava: olha, Deus mandou dizer isso. Deus às vezes puxava a orelha de alguém, Deus às vezes dava um rumo, uma direção na vida de alguém. O profeta, ele era o porta-voz de Deus ao povo. Isso no Antigo Testamento. E ali no 1.2 fala o ofício, que é a atividade dele em si. Fala, ele desvendava o oculto, anunciava juízos, emitia conselhos e advertências divinas. E ao povo de Deus e muitas vezes a outros povos também. A gente vê na palavra do Senhor, no livro de Jonas, ele foi enviado por Deus a Nínive. Nínive era uma cidade pagã que não tinha nada a ver com o povo de Deus. Mas ele foi lá amando de Deus, primeiro contra a própria vontade, Ele não queria fazer, mas ele foi. E ele falou sobre o arrependimento, sobre as pessoas estarem erradas e sobre a ira de Deus cair sobre eles. E o povo se arrependeu e mudou de rumo, Então Deus
ele usava no Velho Testamento os profetas para levarem a sua palavra, para levarem a sua missão, o seu objetivo, para trazer o povo a arrependimento, para mostrar o que estava errado, o que precisava mudar. Lá em 1 Reis também conta a história de Davi, muita gente conhece essa história, quando ele pisou na bola, né? E teve um filho com uma mulher que era casada. E o profeta Natan foi lá e falou, olha, Deus está chateado, e contou a história, né, de alguém ter pisado na bola, e o próprio Davi, poxa, quem fez isso? Não dá tempo de a gente ler tudo. Mas no fim, o profeta Natan falou sobre Deus está desapontado, né, com Davi, que a ira de Deus ia chegar sobre o povo por causa do pecado dele. E Davi se arrependeu. Mas Deus não tirou a punição. O engraçado não, mas talvez curioso, é que a gente precisa entender esse detalhe. Algumas vezes a gente pensa que por a pessoa ter vivido coisas erradas, terríveis, e quando ela se converte, simplesmente Deus apaga o pecado e o passado dessa pessoa. Espiritualmente isso é verdade, a palavra de Deus traz isso mesmo. Mas infelizmente, ou felizmente, pelo ponto da justiça, o que a gente fez, o que a gente plantou, a gente vai colher. Escutei uma frase essa semana dizendo que certa pessoa está vivendo hoje uma colheita de plantios ruins que ela fez no passado. E a palavra de Deus confirma isso. Fala que o que a gente plantar, a gente colhe. E aí eu ainda fiz o comentário, falei, poxa, mas se essa pessoa não começar a mudar o plantio dela hoje, no futuro ela vai continuar colhendo o quê? Porque às vezes quando a gente está numa situação complicada, quando a gente está no fundo do poço, aí você pensa, não tem como piorar mais? E aí você fala, agora eu vou chutar o pau da barraca, e aí termina de piorar tudo. Irmão, pensa comigo, se a gente está aqui hoje, se você está aqui hoje, é porque você acredita num Deus que é maior do que eu e você, amém? Acreditamos num ser superior que controla o universo, que equilibra as coisas. E esse ser superior que a gente é servo dele, ele criou várias leis. Uma delas é a que plantando você colhe. Se você plantar, você vai colher. E quando a gente está no fundo do poço e você pensa, não tem mais como piorar não, então agora que eu vou fazer tudo de errado mesmo. Meu irmão, se você continuar fazendo de errado, você vai continuar colhendo coisas ruins. Enquanto não mudar a sua plantação, o plantio, enquanto não mudar suas atitudes, enquanto não mudar o que está acontecendo de errado, não vai melhorar. A gente está na classe de adulto, então quase todos, se não todos, somos casados. E eu vivi isso no meu casamento. No começo a gente fica muito orgulhoso, às vezes não quer dar o braço a torcer, e aí fica pensando, poxa, outra pessoa que tem que ver que está errada, não é eu não. E aí muitas vezes, né, amor, que está ali, para não falar que eu estou inventando história, muitas vezes eu mesmo ficava pensando, poxa, mas eu estou certo. E às vezes quando via discussão no relacionamento, eu procurava pastores, líderes, pessoas conhecidas para ir lá só para poder falar que ela estava errada. Orgulho, né, irmãos? Infelizmente é um buraco sem fundo. Mas depois de um tempo de continuar quebrando a cara, de ver que isso não resolvia nada, eu comecei a entender que eu precisava ter mais humildade, que eu precisava pedir perdão, que eu precisava pedir desculpa para minha esposa pelas coisas que eu fazia. E eu comecei a entender mais a fundo a palavra de Deus. Irmãos, a palavra de Deus é ótima, excelente. É uma receita para ter um casamento abençoado, tá? É só ler, principalmente os evangelhos. Tudo que Jesus fala para você fazer é a receita. Chamou para caminhar 1 milha? Anda 2, tá? Seja no shopping, seja onde for, tá? Se
errou com você, perdoa. Quantas vezes? 70 vezes 7 por dia. Tá? Perdoa. Irmão, é ótimo, lê lá. Se você colocar em prática, transforma. E foi isso que eu fiz. Só que quando eu cheguei no fundo do poço, que eu olhei e falei, o trem tá feio mesmo, o negócio tá terrível. E aí, em vez de eu chutar o pau da barraca, como eu conhecia a palavra de Deus e tinha visto alguns líderes já, eles falaram, olha, e talvez até profetas do Senhor usados, né, para falar algumas coisas para mim. E eu pensei, poxa, o que eu tenho a perder de colocar a palavra de Deus em prática? Talvez eu teria a perder meu casamento se eu continuasse do jeito que estava. Então eu comecei a colocar em prática. A palavra de Deus fala em Provérbios que o sábio, quer dizer, fala que o tolo se passa por sábio. Quando? Quando ele fica calado. Ou seja, não precisa nem ser sábio, só de você ficar calado você já está parecendo que é sábio. Então, irmãos, comecei a ser um pouco mais sábio. Às vezes queria falar alguma coisa, ficava calado. Ficava chateado com a situação, perdoava. E eu tenho certeza que a minha esposa também fez a mesma coisa comigo, porque eu não sou santo. Pisei na bola várias vezes. Mas o que eu quero dizer é que no nosso casamento a gente começou a mudar o plantio por uma decisão. Por talvez estar no fundo do poço e em vez de chutar o pau da barraca, mudar a direção. Falar, não, vou fazer diferente. E eu comecei a fazer diferente, comecei a plantar coisas diferentes, comecei a plantar coisas boas, coisas que a palavra de Deus diz que é o correto. E à medida que o tempo foi passando, o clima foi mudando, a situação foi mudando. De repente, o ficar calado, que era uma dificuldade, já passou a ser algo mais fácil de fazer. De repente, eu vou agradar a minha esposa, vou comprar um presente para ela, deixou de ser algo tipo, vou comprar para pedir perdão. Não. Eu vou comprar porque eu amo ela e isso, eu sei que ela gosta disso. Eu vou falar feliz mêsversário no dia 21. Não, amor, esqueci esse mês, hein? Então, exemplo. Esse mês eu esqueci, mas nos outros não. Que eu sei que para ela isso é importante. Ixi, pisei na bola já, tá vendo? A gente não acerta em tudo, mas estamos tentando. E que no começo eu achava isso uma bobeira, né? Mêsversário. Irmãos, a palavra de Deus fala para a gente que se comer carne de porco perto de alguém vai escandalizar essa pessoa, então não coma. Se você tomar vinho perto de uma pessoa vai escandalizar essa pessoa, não tome. Então, se para outra pessoa isso é importante, poxa, custa nada para você evitar ou fazer. E para minha esposa isso é importante. Não é pecado, não é errado nem comer carne, nem tomar vinho, nem falar feliz mêsversário. E se para ela é importante, não custa nada para mim fazer. Isso transformou, irmãos, meu casamento. Colocar a palavra de Deus em prática transformou meu casamento da água para o vinho. Muito melhor. Em vários, se não todos os aspectos. Então a gente precisa se atentar para a palavra de Deus. O que a Bíblia diz para a gente? A Bíblia tem a resposta para tudo. Toda pergunta que você tiver, talvez o pastor não tenha todas as respostas e ficar dependendo do profeta, talvez ele não tenha todas as respostas, até porque o profeta é profeta quando Deus fala através dele. E quando Deus não está falando através dele, ele está falando dele mesmo. Toma muito cuidado. A gente vai chegar nessa parte. Mas voltando para a lição, né? O ponto 1.3 fala sobre profetismo. O que foi o profetismo? Foi um movimento que surgiu no período aproximadamente do século 8 antes de Cristo. E o que esse movimento fazia? Ele queria fazer com que o povo judeu voltasse ao monoteísmo. O que é isso? O povo tinha muitos deuses pagãos, vamos dizer assim, né? Idolatrava muitas coisas, muitos deuses, entre aspas, né? E esse movimento, esse profetismo, quando eu li a primeira vez eu pensei que era aquelas pessoas que saem profetizando para todo lado, né? Não. Profetismo foi um movimento que aconteceu lá no povo de Israel, antes de Cristo chegar, né? E ficava falando para o povo para se atentar mesmo à palavra de Deus, para deixar de seguir outros deuses, para esperar o Cristo que viria,
a promessa do Senhor. E isso resultou na morte de muitas pessoas. A gente precisa entender com isso que às vezes, hoje a gente vive, tempos relativamente de paz, mas às vezes colocar em prática a palavra de Deus, colocar em prática o ministério que Deus colocou em mim e em você, isso pode provocar inimizade com algumas pessoas. Vai ter gente que não vai gostar de você estar fazendo a vontade de Deus. Talvez nem seu cônjuge não goste, mas Deus é mais importante, pelo menos tem que ser. E Deus transforma situações. Amém? Que a gente não se intimide por isso. Que a gente entenda que colocar em prática a palavra de Deus e a vontade de Deus pode trazer algumas coisas ruins, talvez. Mas o plantio é para a vida eterna, é para sempre. E isso é mais importante. Que a gente não deixe as dificuldades nos pararem. Amém? No item 2, o profeta no Novo Testamento. No Novo Testamento, irmãos, o profeta, segundo a nossa revista, não deixou de ouvir a voz de Deus, não deixou de ser o porta-voz de Deus. Mas por que tem essa diferenciação? Por que a revista trouxe isso, do Antigo e do Novo Testamento? Porque depois que Jesus veio neste mundo e se sacrificou por mim e por você, a palavra de Deus diz que o véu foi rasgado. Talvez você já ouviu essa expressão algumas vezes, mas o que significa isso? No templo que foi construído por Salomão, ele tinha vários estágios, vamos dizer assim, onde as pessoas podiam entrar para adorar a Deus. E tinha um lugar mais profundo que só aquelas pessoas separadas poderiam entrar. E tinha um lugar mais profundo que era separado por um véu, que naquele lugar lá era onde estava a Arca da Aliança do Senhor. Ou seja, somente o sumo sacerdote, o líder de todos os sacerdotes, a Bíblia fala que depois de tirar uma semana de jejum e oração, só ele, e se tivesse purificado, poderia entrar lá. E se não tivesse purificado o suficiente, quando entrasse ele caía morto. Está na Bíblia, depois a gente, você pode pesquisar, não trouxe todas as referências, muita coisa. Mas está na Bíblia, irmãos, era assim. E Jesus fala que quando ele veio e se sacrificou, esse véu foi rasgado, ou seja, essa divisória que tinha das pessoas poderem, para a gente não conseguir chegar num ponto mais santo e sagrado que existia, foi rasgado. Ou seja, não existiu mais, ou não existe mais essa diferenciação, não tem mais essa barreira. De Jesus para cá, a gente, cada um de nós, eu e você, nós temos acesso ao Pai diretamente. A gente pode procurar, a gente pode orar, você pode procurar no seu quarto, na igreja, no seu trabalho, onde você estiver, você pode falar com o Senhor e Ele vai te ouvir. Então, a revista traz essa diferenciação, fala, olha, no Novo Testamento, o profeta, ele continua sendo um porta-voz de Deus, mas agora com algumas diferenciações, porque cada um de nós temos esse caminho aberto. Cada um de nós podemos procurar o Senhor e falar com Ele diretamente. Mas Deus continua usando algumas pessoas e falando diretamente através delas. No item 2.1, que é a importância do termo profeta no Novo Testamento, lá em Efésios 4:11, a gente leu no início, e eu já frisei bastante, porque eu achei extremamente importante. Fala que a importância é o amadurecimento, é a edificação, é o crescimento. Ou seja, mesmo esse caminho estando aberto, mesmo esse acesso a Deus estando aberto a todos nós, algumas pessoas ainda têm mais dificuldade para alcançar alguns níveis com o Senhor. Isso é individual, irmãos. Sabe, eu posso pedir para o pastor orar por mim, para que eu receba o dom de falar em línguas, por exemplo, mas isso é um caminho que eu preciso trilhar com Deus. Quando esse véu foi rasgado, antigamente no Velho Testamento, existia a figura do profeta, que era a boca de Deus. Deus falava ao profeta e o profeta ao povo. E o povo falava com o sacerdote e o sacerdote levava a Deus.
Quando Jesus veio e rasgou esse véu, agora o povo pode falar diretamente com Deus e Deus diretamente com o povo. Mas ainda existem profetas. Por quê? Porque ainda existem pessoas que, mesmo tendo o caminho livre, não procura se comunicar diretamente ou não busca de corpo e alma. E a gente precisa ter essa busca, a gente precisa se dedicar a isso, a buscar ao Senhor. Mas Deus, Ele, como é um Pai amoroso, misericordioso, não é porque a gente talvez não faz a nossa parte, que Ele vai deixar de falar conosco. Então Ele manda um profeta, usando principalmente o dom de profecia. Por quê? E esse é um ponto interessante da lição, porque ela traz essa diferenciação. Fala sobre o caminho do profeta, o ministério, né, do profeta, que seria, falando de uma maneira mais simples, uma pessoa que tem uma função de liderança. E essa função de liderança está cuidando de outras pessoas, está ajudando outras pessoas, e isso seria o ministério do profeta. Mas o dom de profecia, que está acessível a todos, esse dom que é recebido pelo Espírito Santo, concedido pelo Espírito Santo, todos nós podemos receber ele. E esse dom é a ligação de quando Deus fala algo no seu coração para uma determinada pessoa. Eu já vi muitas pessoas serem usadas por esse dom. Eu já recebi palavras de pessoas que foram mensagens diretas de Deus. E, irmão, falar um negócio para você. Quando Deus fala, quando Deus te manda uma mensagem, quando Deus usa alguém através desse dom de profecia, você simplesmente não tem dúvida. Você fica... Quando às vezes a gente escuta uma coisa e mexe com a gente fica pensando e tudo mais. E... Agora, quando Deus manda uma profecia através de alguém para você, ela é extremamente específica, ela é extremamente única. É algo que ou Deus falou para aquela pessoa, ou ela tem o poder de ler a mente, escutou o que você estava falando e começou a dizer. E como a gente sabe que ninguém lê a mente de ninguém, foi Deus, irmão. Quando Deus usa alguém dessa maneira, é uma coisa extraordinária, sensacional. Vou contar um caso que aconteceu comigo uma vez. Estava passando uma situação e estava na igreja, no final do culto, e eu orando, né? Orando já para acabar o culto, o pastor orando, e eu angustiado com um problema terrível. E eu falando, Deus, eu estou sem saber o que fazer. Estou perdido, essa situação aqui, eu não sei o que fazer mesmo. Estava quase no desespero. E aí eu lembro que na oração eu falei, Senhor, eu pelo menos segura na minha mão, com o Senhor junto comigo, eu sinto que eu posso ir para onde o que for eu atravesso. Mas eu não consigo nem sentir o Senhor comigo mais. O trem estava feio, irmão. E quando acabou a oração, e eu caladinho, né? Igreja cheia, só o olhinho fechado aqui e eu falando para Deus. E quando terminou a oração, o irmão estava do meu lado. Pôs a mão no meu ombro, aí eu olhei para ele e falou, Glauber, eu não sei porquê. Ele falou, mas Deus disse que está segurando na sua mão, tá? Irmãos, quando Deus usa alguém, é extremamente específico, é único, é uma resposta para você. E isso é algo sobrenatural. Quando isso acontece, a gente percebe a fundo, né, como Deus é poderoso e trabalha no individual de cada um de nós. Às vezes você pode pensar, poxa Deus, eu tenho um problema, mas para o Senhor, com tantos problemas no mundo, com fome, miséria no mundo, tantos pecadores, e o Senhor tem tantos problemas para se preocupar, não vai preocupar com o meu, que é desse tamanhozinho? Irmão, Deus se preocupa, tá? Como um pai, Ele se preocupa com cada um de nós. Não importa o tamanho do seu problema, se é grande ou pequeno, Ele sabe o que você está passando. E se você procurar Ele, Ele te responde, e Ele te ajuda, e Ele caminha com você. E se você talvez não tiver apto para ouvir o que Ele tem a dizer, como foi no meu caso, não sei, bom, não precisa entrar a fundo, né? Mas
meu nível de espiritualidade talvez não estava muito alto para ouvir a voz de Deus, mas Deus usou alguém para falar comigo. E aí entra o profeta, e entra o dom de profecia. E é por isso que a gente está estudando hoje sobre isso, sobre o profeta. Agora, o que eu quero dizer é que o profeta é, como eu disse, é alguém que tem uma posição de liderança, como um pastor. O profeta, ele vai estar à frente, ele tem uma função de liderança. E eu acredito, sinceramente, que para exercer essa atividade de profeta, ele precisa ter esse dom de profecia, ele precisa ouvir a voz de Deus e levar as pessoas. Seja para chamar a atenção, puxar a orelha, seja para dar uma direção, um conforto, seja para dar uma resposta. Mas a palavra de Deus confirma que nem todas as pessoas que têm o dom de profecia são profetas. Tá? Qualquer um de nós pode ser usado por Deus em algum momento. A palavra de Deus fala, lá no livro de Números, conta a história de Balaão, que estava em cima da mula e apareceu um anjo na frente da mula, porque Deus não queria que ele fosse adiante, e a mula o empacou e ele começou a bater na mula, a mula começou a falar com ele, falou, você não está vendo um anjo aí não? Não é que eu não estou querendo te atrapalhar não, tem um anjo aí na frente. A Bíblia diz que a mula falou, irmãos, de verdade. Dá até para dizer que foi uma profecia, né? A mula foi usada para dizer ao rapaz uma mensagem de Deus. Ou seja, Deus pode usar qualquer um, mas não quer dizer que a mula é um profeta, tá? Naquele momento ela foi usada por Deus. Talvez eu possa ser usado por Deus em algum momento na vida de alguém. Você pode ser usado por Deus na vida de alguém. Amém? Agora, talvez você tenha um chamado para exercer o ministério de profeta. Talvez não. A gente precisa entender isso. No item 2.2, o ofício do profeta neotestamentário, ou seja, no Novo Testamento, que é a admoestação, exortação, ânimo, consolação, edificação da igreja, que é o principal, né? Para a igreja crescer, amadurecer e desenvolver. No 2.3, fala sobre o objetivo do dom ministerial de profeta, que é levar a igreja de Cristo a uma plena maturidade cristã. Já falei muito sobre isso também. Eu acho que esse é um dos maiores objetivos de Deus para cada um de nós. É que a gente mude de nível, que a gente cresça, que a gente evolua, que a gente se desenvolva, que a gente não seja cristãos, como é que eu posso dizer, de pouca fé, que a gente não seja cristãos que precisam de ajuda sempre, que a gente deixe de precisar de ajuda e comece a ajudar, que a gente seja pessoas usadas por Deus para transformar a vida de outras pessoas, assim como Deus usou alguém um dia e transformou a minha vida e a sua vida. O item 3 fala o seguinte: discernindo o verdadeiro do falso. E no 3.1 fala sobre simplicidade e arrogância. A nossa revista, ela traz o seguinte: ela fala que a pessoa que exerce o ministério de profeta, quando ela tem Deus como objetivo principal, como ela entende que ela é uma ferramenta usada por Deus, ela não faz as coisas buscando glória para si. Ela faz buscando o crescimento do reino. Ela faz buscando a edificação do reino. Ela faz buscando o amadurecimento das pessoas, dos crentes, dos cristãos. Um pouco diferente daquela pessoa que faz buscando glória para si, que faz buscando, acho que é isso, glória para si, não tem como falar outra maneira, né? Ela faz o que faz esperando que as pessoas batam palminha para ela. Ela faz o que faz esperando que tenham várias pessoas aí falando,
que isso, pastor, ou profeta, missionário, você é uma pessoa sensacional. Irmãos, Deus usa qualquer um. E assim, às vezes, mesmo que a pessoa seja correta, um profeta enviado por Deus, literalmente, ele vai ouvir isso. Ele vai ouvir que ele está acima da média. Ele vai ouvir que ele é uma pessoa sensacional, fora do comum. Ele vai ouvir que ele está acima da média. Ele vai ouvir que ele é um ser diferenciado. E aí a gente precisa ter pé no chão. A gente precisa ter maturidade para dizer: irmão, eu sou uma ferramenta usada por Deus e Ele quer te usar também. No livro de Provérbios, agora eu não lembro exatamente onde está, mas está em Provérbios, isso é certeza. Fala o seguinte: que da mesma forma que o ouro e a prata são provados no fogo, Deus prova os seus pelos louvores que recebe. O que é isso, irmão? O que é receber louvor? O povo fica te elogiando, igual eu falei aqui. As pessoas ficarem: nossa, irmão, você é acima da média, você, irmão, que é isso? Você é abençoado demais. Você isso, você aquilo outro. E se a gente não tomar cuidado, o bichinho chamado orgulho começa a crescer no coração e você começa a falar: eu sou mesmo, irmão. Que isso, hein? E olha que eu sou só presbítero. Esse pastor tem que começar a falar comigo direito, porque, sou muito mais usado que ele. Misericórdia, irmão. A gente precisa ter pé no chão. A gente precisa entender que todos nós somos ferramentas de Deus. E a revista fala sobre discernindo o verdadeiro do falso. E isso daí é um ponto muito perigoso, sabe por quê? Porque o verdadeiro pode se tornar falso se ele não tomar cuidado. Se o verdadeiro profeta, aquele que foi usado por Deus, aquele que mandou uma mensagem que transformou sua vida, aquele que de repente do nada te ligou e falou: irmão, Deus mandou dizer isso, e tchau. E você olhar e falar: era a resposta de 10 anos da minha vida que eu estava procurando. Se esse irmão for muito usado por Deus e não calçar a sandália da humildade, ele pode deixar de ser um profeta verdadeiro e se tornar um falso, e se perder no caminho. Não estou dizendo que ele vai perder a salvação, mas se a gente plantar, a gente colhe, lembra, irmãos? E talvez com o testemunho maravilhoso que ele tenha, de repente ele comece a dar um testemunho péssimo depois e atrapalhar a vida de muita gente, física e espiritualmente. Então, Jesus, lá em Mateus 7, do 15 ao 20, quando perguntaram para Jesus sobre os últimos dias, ele falou: olha, vai vir muitos falsos profetas, vai vir muita gente falando que é o Cristo, vai vir muita gente profetizando coisas. Fala, mas você tem que observar. Jesus fala o seguinte, fala: pelos frutos conhecereis a árvore. Se pelo fruto a gente identificar que a árvore não é boa, tome cuidado. Vamos abrir aí, Mateus 7, 15. Mateus 7, 15. Opa, é 7 do 15 ao 20. Fala o seguinte: pedi e vos será concedido, buscai e encontrareis, batei e a porta será aberta para vós. Pois todo que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate se lhe... É 7,15? É verdade, anotei errado. Não, eu estava lendo errado, né? Obrigado. 15. Acautelai-vos quanto aos falsos profetas. Eles
se aproximam de vós, disfarçados de ovelhas, mas no seu íntimo são como lobos devoradores. Pelos seus frutos os conhecereis. É possível que alguém colher uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas? Assim sendo, toda árvore boa produz bons frutos, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim produzir bons frutos. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e atirada ao fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Falando sobre os falsos profetas, a gente precisa observar, a gente precisa estar atento ao que eles estão falando. 1 João 4:1, abre aí rapidinho. 1 João, está lá no final da Bíblia, capítulo 4, versículo 1. Diz o seguinte: amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes, porém, avaliai com cuidado se os espíritos procedem de Deus, porquanto muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Amém? A palavra de Deus nos diz em vários momentos para a gente tomar cuidado. Como eu disse, bons profetas, se não tomar cuidado, podem se tornar maus. E também existem muitos falsos que só querem dinheiro, fama, glória, e que talvez vão ficar inventando coisas, vão ficar falando coisas. E a palavra de Deus diz o seguinte, que a gente precisa, aqui em 1 João 4:1, fala que a gente precisa avaliar com cuidado se os espíritos procedem de Deus. Tem outra versão que fala provai os espíritos, mas seria isso, fazer uma avaliação. O que esse profeta diz para mim bate com o que a palavra de Deus diz? Eu acho que eu já até contei uma história outra vez de dois casais jovens que tinham casado e estavam com problema no casamento, e aí chegaram numa igreja e falaram com o pastor: pastor, estamos com um problema, está difícil, a coisa está feia. E aí o pastor era meio profeta, e aí ele falou: irmão, Deus me disse que vocês estão casados errado, tem que destrocar aí, ó, a esposa dele é desse, é daquele. Irmão, se a gente pegar a Bíblia e ler, a palavra de Deus fala que nem separar não devia. Fala o seguinte, fala: olha, se quiser fica sozinho. Casou? Então vai até o fim. Então a gente precisa não sair acreditando em tudo que escuta, tá? Não é porque a pessoa é um grande profeta e talvez foi usado muitas vezes que o que ela for falar agora você tem que simplesmente fechar o olho e seguir. Você tem que pegar a Bíblia e falar: opa, o que ele está falando aqui bate com a palavra de Deus? Tem lógica isso daí? Mesmo que te afete, irmão. Porque quando a gente está passando uma situação complicada, quando a gente está com uma dificuldade, qualquer resposta que alguém dê, que na nossa lógica pareça uma resposta positiva, você vai falar o quê? É de Deus. Quando fala o que a gente quer ouvir, a coisa mais fácil que tem é você falar é de Deus. Sabe, você está num emprego terrível, que seu chefe é uma pessoa terrível, te persegue, por seja lá qual for o motivo. E aí de repente chega alguém e fala: irmão, sabe, Deus não te quer naquele lugar lá não, eu tenho certeza. E aí você fala: poxa, é isso mesmo, eu vou pedir conta, eu vou sair daquele emprego. Só que você sabe que você tem um monte de boleto para pagar, energia, o aluguel está atrasado. Uai, irmão, vai orar primeiro um pouco. A palavra de Deus diz, aí você pega e vamos provar. A palavra de Deus diz que quem não trabalha não come. Desse jeitinho, tá bem literal. Quem não trabalha não come. E aí você acha que simplesmente não trabalhando mais é a solução para suas dívidas? Só porque alguém que talvez se diz profeta falou para você? Então a gente tem que tomar cuidado.
Às vezes a gente escuta algo que a gente estava querendo ouvir, e aí você fecha o olho e vai, fala, era isso que eu precisava. É a resposta de Deus, mas talvez não é, viu? Talvez é a resposta da concorrência, para acabar de estragar mais sua vida. E por você não pegar a Bíblia e confirmar se procede, estraga a sua vida. Então tome cuidado, viu? Tome cuidado. Eu já vi profetas de Deus sendo usados maravilhosamente, trazendo respostas para perguntas das pessoas assim que transformadoras. Eu já vi pessoalmente, e depois vi essa mesma pessoa falando coisas que já não tinha nada a ver, e chegou em mim também, falou algumas coisas que eu olhei e falei, poxa, de Deus essa palavra? É de Deus, irmão. Aí eu não precisei nem abrir a Bíblia, pelo que eu já conhecia, eu sabia que não tinha nada a ver. Não sou profeta, né? Talvez Deus resolva me usar assim algum dia, mas por enquanto pelo menos não, até onde eu sei. Mas eu imagino, e pelo que eu já vi, igual eu contei dessa pessoa que fez isso comigo, que eu já vi Deus usando ela maravilhosamente, situações transformadoras. Mas talvez pelo ego, porque quando ela falava as pessoas já paravam e falavam, peraí que vem um negócio de Deus. E aí a pessoa começa a se sentir, poxa, não, eu tenho que mandar uma de Deus agora, ué, porque as pessoas vão me ouvir. Aí de repente, às vezes até o pastor, e aí irmão, Deus não está falando nada, para no meio da pregação, fica esperando. E aí a pessoa se sente na obrigação de falar alguma coisa, ela levanta e fala, só que ela fala por ela mesma. Irmãos, Deus falou com Abraão, né? A gente lê na Bíblia e nós cremos nisso. E a palavra de Deus diz que Deus falou para Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. E Abraão pegou a família e foi para o deserto. Sabe quando Deus falou de novo com Abraão? 15 anos depois. A palavra de Deus tem um registro de quando Abraão saiu da família, ouvindo a voz de Deus pela primeira vez. A segunda vez que Deus fala com Abraão foi 15 anos depois. Não é porque alguém é profeta ou porque ele tem o dom de profecia que Deus vai usar essa pessoa 24 horas. Então, entenda, a pessoa pode ser muito usada por Deus, talvez isso seja para você, talvez você um dia seja um profeta de Deus, talvez você receba o dom de profecia e Deus te use muito. Não fique forçando a amizade, tá? Deus ele vai te usar na hora que Ele achar que deve, da maneira que Ele achar que deve. E a gente precisa entender isso. Às vezes a gente busca o pastor ou o profeta conhecido e fala, irmão, me dá uma palavra, eu estou desolado, eu não sei o que fazer. Mas às vezes Deus não quer te responder ainda. Talvez Ele quer que você passe por aquilo, quer que você se vire, quer que você aprenda. E a gente tem que entender isso. E não adianta você ficar forçando amizade, chega lá, ô profeta, já te vi Deus te usando muitas vezes, manda uma palavra para mim. Você vai botar tanta pressão que talvez ele vai se sentir acuado e vai e fala, só que ele vai falar dele mesmo. É um erro para ele e um erro para você. Entenda, Deus usa cada um da maneira que Ele achar melhor, no lugar que Ele achar melhor e quando Ele achar melhor. Então a gente precisa ter consciência disso. Agora, o ministério de profeta, seja na igreja, seja pregando às nações, seja fazendo conferências, é extremamente importante, é necessário para a igreja, traz maturidade e crescimento para todos nós, para a igreja do Senhor, traz respostas muitas vezes para perguntas que talvez você ache que não existia mais solução, mas Deus vai responder quando Ele achar melhor. Então, entenda, para nós que vemos os profetas profetizando, que Deus está usando ele, que ele é uma ferramenta para o reino de Deus, amém? Não endeuse uma pessoa, não pense que ele é mais santo, mais maravilhoso ou tem mais capacidade que eu e você, porque você e eu temos o mesmo acesso que o profeta tem, só que Deus escolheu usar ele de uma maneira diferente. Não estou dizendo que você não tem que ter temor quando ele for usado por Deus. Prova as escrituras, ou como no caso que eu citei,
que eu fechei o olho, falei só na mente e o irmão me respondeu na hora o que Deus tinha, né? Deus respondeu na hora através dele. Isso daí eu não precisei nem pegar a Bíblia para saber se estava certo, né? Mas você ouvindo o que Deus tem a dizer, não coloque uma pessoa como se ela fosse um ser superior. Somos todos iguais diante de Deus. Ele quer usar cada um de nós e que a gente prove os espíritos, as palavras, as profecias. Não acredite na resposta porque era tudo que você queria ouvir. Pega a Bíblia e confirma se é verdade. Amém? Tenha isso em mente. E ainda sobre o falso profeta, a gente já leu lá em 1 João. A gente precisa entender que a função de profeta e o dom de profecia são diferentes. Todos podemos ser usados pelo dom do Senhor nas nossas vidas. E Deus quer usar, viu, irmão? Não pense que não quer, não. Ele quer usar sim. A mim e a você. Ele quer que a gente esteja disponível. Aquele irmão que me respondeu, ele não é um profeta. Pelo menos até hoje, acho que não. Mas em um momento ele foi usado por Deus para dar uma resposta para alguém que estava super aflito, que era eu. E a resposta dele mudou muita coisa na minha vida. A resposta que Deus deu para ele foi usado. Deus quer usar você também, irmão. Viu? Deus quer te usar. Se não fosse assim, Ele não colocaria você aqui hoje para ouvir essa palavra. Conclusão da nossa lição. O profeta do Senhor, com autoridade e sabedoria divina, deve desmascarar as injustiças, o falso profetismo e primar pela edificação da igreja do Senhor Jesus. Que Deus levante legítimos profetas, que seja eu, que seja você, e que a gente trabalhe para o reino, que a gente trabalhe para a edificação da igreja, e que a gente não seja enganado pela vaidade, que a gente não seja consumido pelo orgulho e que a gente não venere outro ser a não ser o nosso Deus. Amém? Glória a Deus, obrigado.